Depois da missão de resgate no inferno, Ji-han está de volta em sua casa, junto da mestra Loli. Ela pergunta se ele ainda mora sozinho, e ele informa que está dividindo a casa com uma amiga. Ela questiona se pode ficar em algum quarto, e Ji-han diz para ela se sentir à vontade. Após sua experiência no inferno, e de testemunhar o poder opressor de Baal, Ji-han percebe que perante as organizações supremas e ao deus demoníaco, ele é apenas uma mariposa voando em direção ao fogo. Ele abre o site do leilão do abismo, pensando no que poderia comprar para melhorar ainda mais seu poder. No inferno, ele aprendeu que sua vida é como uma vela acesa em uma tempestade, e já não sente o conforto que sentia antes. As coisas mudaram, e ele decide que mostrará agora como se joga no modo hardcore. A mestra Loli entra no quarto enquanto Ji-han fazia uma pose, tentando parecer maneiro. Ele fica constrangido com a chegada repentina de sua mestra. Ela se senta na cama, enquanto Ji-han oferece um suco. Ele pergunta sobre o druida que vivia com ela. Ela responde que ele está ocupado com um ritual na floresta que protege, fornecendo poder a ele. Considera-o seu guerreiro alfa, mas suas relações são independentes. Ela explica que teria sido arrastada para o inferno, mesmo se ele estivesse com ela, pois não pode interferir nesses assuntos. Além disso, os druidas não podem realizar atividades que não sejam naturais, e visitar o inferno é um tabu para os vivos. Ji-han pergunta o motivo de sua mestra ter vindo procurá-lo. Ela responde que só queria agradecer, pois ele foi muito gentil com ela, algo raro no abismo e até mesmo na terra. Depois de levantar, ela menciona que gostaria de recompensá-lo. Aproximando-se, toca o rosto de Ji-han. Ele fica corado e diz que talvez não precise de uma recompensa, sugerindo algo material. Ela insiste, tocando seus lábios, quando Shi-yun abre a porta do quarto, chamando por Ji-han, percebendo que ele voltou. Ao se deparar com Shi-yun, que fecha a porta do quarto e se desculpa, Ji-han grita para ela, explicando que não é o que parece. Sua mestra, Loli, comenta sobre a ingenuidade dele. Nesse momento, a campainha toca, e Ji-han pensa que isso aconteceu na hora certa, informando a sua mestra que precisa atender. Ela o interrompe, correndo para dar-lhe um beijo. Uma mensagem do sistema informa que ele recebeu um beijo sincero de uma bruxa, e outra mensagem diz que ele pode criar um contrato com ela. A mestra sorri, dizendo que conseguiu, e pede para ele se recompor e atender a porta. Enquanto se dirige para lá, ele se questiona sobre a mensagem do sistema e decide aceitar o contrato do beijo da bruxa, percebendo que deve ter algum motivo para isso. Uma mensagem do sistema anunciou a conclusão do contrato da bruxa, proclamando-o o segundo grande guerreiro. A partir de agora, compartilhar vida, mana, conhecimento e sensações com a bruxa tornava-se possível, juntamente com a detecção espiritual. O título de segundo grande guerreiro da bruxa estava oficializado. Bruxas, em sua prática usual, tinham guerreiros poderosos a protegê-las, consolidando contratos especiais para tal propósito. Nesses acordos, a bruxa fornecia vitalidade ao guerreiro, que em troca lutava em sua defesa. Com a garantia de imortalidade, desde que não fossem mortas, bruxa e guerreiro podiam desfrutar da eternidade juntos. Apesar da possibilidade de a bruxa ter até 3 grandes guerreiros, havia limitações nas habilidades à medida que o número aumentava, com a extensão ou término do contrato, dependendo do consentimento mútuo. Ji-han ponderou sobre o poderoso buff concedido, vislumbrando a oportunidade de dominar os feitiços que sua mestra aprimorara ao longo dos anos. Contudo, seu olhar se desviou para a câmera do interfone. Na cena seguinte, Ma-yeon relaxava no sofá, expressando sua surpresa por Ji-han não ter oferecido nem mesmo uma bebida. Ji-han, por sua vez, afirmou não ter interesse em se associar com alguém como Ma-yeon, mas este último, ressaltando sua posição como gerente de uma grande plataforma, insinuou que Ji-han poderia se arrepender de não cultivar uma amizade com ele. Após um breve momento, Ji-han cedeu e ofereceu um suco, embora brincasse com a possibilidade de estar envenenado, ao que Ma-yeon descartou tal ideia, confiante na integridade do jogador. A conversa então se voltou para o motivo da visita de Ma-yeon. Este mencionou ter ouvido sobre a incursão de Ji-han no inferno, elogiando sua realização. Intrigado,
Ji-han questionou como Ma-yeon tinha conhecimento tão rápido dos acontecimentos. Ma-yeon, então, revelou estar ali por razões relacionadas ao trabalho realizado por Ji-han no inferno, levando-o a propor fazer um pedido ao jogador. Ji-han, curioso, indagou se tratava da habilidade de fabricação, o que Ma-yeon confirmou. E ao ser questionado sobre uma planta do que desejava criar, Ma-yeon assegurou que possuía uma. Ma-yeon entregou um livro de capa preta a Ji-han, que imediatamente o tocou para aprender a receita contida nele. Uma luz brilhante envolveu o livro, que se desfez em fragmentos dourados, enquanto uma mensagem do sistema anunciava que Ji-han adquirira a receita para o dispositivo reversor de conversão de Numen. Curioso sobre a capacidade de fabricação, Ma-yeon perguntou se ele era capaz de produzir tal dispositivo. Ji-han, consultando o sistema, descobriu que era um dispositivo que convertia toda a energia em Numen, a energia primordial do universo, porém admitiu sua incapacidade de fabricá-lo. Diante disso, Ji-han explicou que ainda não dominava a arte da fabricação desse item específico, mesmo após suas notáveis conquistas. Ma-yeon, um tanto surpreso, ponderou sobre a falta de progresso de Ji-han nessa habilidade, levando-o a fazer uma proposta. Ele se comprometeu a fornecer todos os materiais necessários para Ji-han aprimorar suas habilidades de fabricação, em troca de produtos finais. Embora Ji-han tenha perguntado se poderia manter os itens fabricados, Ma-yeon negou, enfatizando que seu foco seria apenas na fabricação, mas garantindo um aumento significativo nas habilidades de Ji-han devido aos materiais fornecidos. Para Ma-yeon, isso já seria uma oferta bastante generosa. Ji-han expressou sua preocupação sobre a justiça da proposta, destacando a questão do tempo. Ma-yeon concordou, reconhecendo a validade desse ponto. Ji-han então ressaltou que seu tempo tinha um valor, propondo fechar um acordo se Ma-yeon oferecesse algo mais vantajoso. Indagado sobre suas preferências, Ji-han solicitou 100 receitas de fabricação de produtos mágicos. Ma-yeon reconheceu a importância do conhecimento, concordando com a solicitação de Ji-han. Este especificou que as receitas deveriam valer mais de 100 milhões de wons no leilão do abismo, e necessitariam de renovação após a produção dos 100 produtos, o que resultaria em um ganho total de cerca de 10 bilhões de wons em receitas. Diante da proposta, Ma-yeon soltou uma risada diferente do habitual, aproximando-se de Ji-han, sem a sua compostura de costume. Ele expressou seu interesse em estudar cada detalhe do corpo de Ji-han, deixando-o desconfortável. Ma-yeon rapidamente esclareceu que era apenas uma curiosidade e que Ji-han não deveria interpretar mal suas palavras. Ji-han percebeu que, apesar da aparência inofensiva, Ma-yeon representava uma ameaça real. Ma-yeon concordou com a proposta de Ji-han, embora tenha mencionado que poderia causar algum prejuízo ao leilão do abismo. No entanto, ele aceitou o acordo e combinou de enviar uma mensagem para Ji-han na semana seguinte, para que pudessem se encontrar no local indicado por ele. Ji-han assentiu, aceitando os termos. Após a partida de Ma-yeon, a mestra Loli apareceu, perguntando se ele já havia partido. Ela elogiou o acordo que Ji-han fizera, considerando-o vantajoso. Ji-han, cauteloso, questionou se poderia ser uma armadilha. A mestra Loli assegurou que não, explicando que os acordos com eles eram feitos pelo Deus dos acordos. Surpreso, Ji-han pareceu perceber sua própria falta de conhecimento sobre o leilão do abismo. A mestra Loli enfatizou que agora ele estava vinculado a ela, o que poderia proporcionar uma oportunidade de aprendizado significativa para Ji-han. A mestra explicou que o processo era chamado de compartilhamento de conhecimento e que, se permitido, Ji-han poderia acessar esses conhecimentos imediatamente. Ela comparou isso a uma biblioteca eletrônica dentro da cabeça dele, onde poderia verificar memórias. Impressionado, Ji-han agradeceu, e a mestra explicou que era uma forma de retribuição por ele ter salvo sua vida. Entretanto, ela revelou que também poderia compartilhar dos poderes de Ji-han, sendo uma troca mútua. Ji-han questionou como funcionava. A mestra explicou que a mana de Ji-han era excepcional, muito maior do que a dela, então ela poderia emprestar a mana dele. Para ilustrar, criou uma pequena bola de energia de mana em suas mãos, que representava a mana que estava usando de Ji-han. Uma mensagem do sistema confirmou que a bruxa Loliquiano Mistrim estava emprestando a mana do grande guerreiro, consumindo 150 de mana por segundo.
Ji-han entendeu o processo. A mestra Loli desfez a pequena bola de mana e comentou sobre a quase infinitude da mana de Ji-han, achando isso estranho. Ji-han concordou, sugerindo que talvez a vontade do mundo providenciasse uma quantidade infinita de mana para ele. A mestra Loli viu nisso uma oportunidade de aprimorar seus próprios poderes em batalha, admitindo que, em termos de habilidades mágicas, ainda era superior a Ji-han. Em seguida, Ji-han perguntou à sua mestra quanto tempo ela levava para construir um produto mágico. Ela explicou que talvez levasse um dia inteiro, principalmente para ferramentas de nível intermediário, enquanto para as de nível avançado ou superior, levaria pelo menos uma semana. Ji-han refletiu sobre o tempo necessário e a mestra Loli reconheceu sua excepcionalidade, ressaltando que, no caso dele, levaria apenas um segundo devido à sua habilidade. Ela perguntou o motivo da pergunta de Ji-han. Ji-han compartilhou com sua mestra sua realização de que sua habilidade mais notável era a manufatura. Ele revelou ter construído uma indústria de fabricação de golems em sua casa, surpreendendo e chocando sua mestra. Informou que, no momento, conseguia produzir 100 golems por dia de forma automática, tendo já acumulado milhares e os armazenando usando expansão espacial. Ji-han explicou que, enquanto cumpria o pedido do pessoal do leilão do abismo, aprendeu muitas coisas e ganhou uma compreensão melhor da imensidão do mundo. Anteriormente, ele se sentia como se estivesse flutuando sozinho em um oceano, mas agora tinha a sensação de ter contemplado o tamanho da Terra. Agora tinha noção de sua vastidão e da distância que precisava percorrer para alcançar seus objetivos. Sua mestra Loli perguntou qual era o plano dele. Ji-han respondeu de forma direta: tornar-se o mais forte de todo o universo. Sua mestra expressou ansiedade para testemunhar isso e indagou qual seria o primeiro passo. Ji-han afirmou que era óbvio: preparação. Na cena seguinte, Ji-han estava no quintal de sua casa, ocupado com sua criação, enquanto um drone do leilão do abismo chegava para receber o produto comprado. Ele apontou para um dos golems e o drone voou até ele, abduzindo-o e partindo em seguida com a carga. Enquanto Ji-han continuava sua produção, Shi-yun apareceu. Ela comentou que ele parecia estar vendendo muito bem e perguntou sobre a arrecadação. Ji-han informou que cada golem estava sendo vendido por 100 milhões e que já havia vendido 600 unidades até o momento. Ele observou que havia muitos ricos no país e que, se soubesse disso antes, teria estabelecido um preço mais alto, possivelmente na casa dos bilhões. Shi-yun ainda estava trabalhando em conjunto com Ji-han, aproveitando o poder do jogador para treinar e, assim, melhorar rapidamente. Os outros membros de seu grupo incluíam Sun-il e sua própria mestra. Parecia que Sun-il também estava utilizando o poder do jogador para treinar e progredir. Shi-han observou o chão, onde inúmeros círculos mágicos estavam desenhados, e começou a proferir encantamentos para canalizar e sincronizar mana. Uma luz irradiou da fortaleza de sua casa e do obelisco, enquanto mensagens do sistema anunciavam a expansão da área de efeito da torre de feitiçaria, o aumento do nível das construções dentro dessa área e a melhoria da categoria dos produtos fabricados. O nível da torre também aumentou, e Ji-han declarou que a renovação estava completa. Utilizando o conhecimento recebido de sua mestra e mais de 500 receitas adquiridas no leilão do abismo, ele realizou diversos aprimoramentos em suas defesas. Shi-yun comentou sobre a quantidade exorbitante de mana gerada, questionando se ele era capaz de utilizar toda essa energia. Ji-han confirmou, explicando que, embora não pudesse usar em locais incomuns como o inferno, na Terra podia usar toda a mana que desejasse. Ele então levantou a questão de que, se já existiam carregadores de celular sem fio, por que não poderia criar um carregador de mana semelhante? Com o aumento do nível de produção, os golems alcançaram o nível 120, além de possuírem habilidades de combate aprimoradas e a capacidade de lançar feitiços. Shi-yun expressou sua admiração pelo feito, mas Ji-han insistiu que ainda não era suficiente. Ele desejava que cada um dos golems fosse capaz de enfrentar oponentes de nível 200. Desde seu encontro com Baal, a mentalidade de Ji-han havia mudado significativamente. Baal representava a busca pela supremacia, até mesmo entre os 1000 celestiais. E Ji-han agora aspirava a algo semelhante.
Ele reconheceu que tinha um longo caminho a percorrer. Ji-yoon colocou as mãos nos ombros de Ji-han, dizendo-lhe que não precisava se apressar, pois ele já era bastante forte e continuava a crescer cada vez mais. Ji-han concordou com Ji-yoon. Ela pergunta o que ele pretende fazer agora. Ele diz que é uma ótima pergunta, chamando-a de jovem Padawan. Ele pergunta a ela o que faz um feiticeiro ser forte, e a resposta de Ji-yoon era: ferramentas mágicas, armas e magias preparadas. Ele então acrescentou que, quanto mais feitiços um feiticeiro pudesse usar, mais forte ele seria. Ji-han destacou a capacidade de alguns feiticeiros de criar barreiras específicas e sugeriu que ele também poderia criar um ambiente que lhe desse mais vantagem em batalha. Surpresa, Ji-yoon questionou por que ele estava falando coisas tão óbvias. Ji-han explicou que tinha elaborado algo a partir disso. Ele planejava destruir todas as organizações pequenas e médias em Seul, exceto aquelas que não fossem malignas, e então marcar as terras conquistadas como seu território. Tanto em terra quanto no mar, ele construiria torres de feitiçaria em todos os territórios que tomasse, visando produzir mana. Ji-yoon pergunta se ele está falando sério, e Ji-han confirma, declarando que pretende começar a implementar seu plano imediatamente. Ele libera seus golems, que começam a se mover conforme ele ordena o início do ataque e a captura de todos vivos. Uma mensagem do sistema informa que o modo de estratégia foi iniciado, mostrando um mapa na frente de Ji-han para que ele possa acompanhar a operação de ataque. Os golems alcançam o território designado para o ataque e comunicam aos donos daquele território que Eunpyeonggu em Seul está agora ocupada pelo jogador. Eles oferecem a oportunidade de se renderem pacificamente, garantindo que nenhum mal lhes acontecerá. No entanto, alertam que aqueles que optarem por resistir encontrarão apenas dor. A mensagem conclui com um ultimato: rendam-se agora. Um homem pertencente à organização atacada range os dentes e emite um som frio de frustração. Em um último esforço desesperado, lança um imenso ataque de raio contra os golems, porém, para sua surpresa, nenhum dano é causado. Ele grita, chamando o jogador de desgraçado, e ordena que ataquem com todas as munições de mana disponíveis, além de reforçarem a barreira defensiva, injetando mais mana nela. Vários projéteis mágicos são lançados em direção aos golems, mas novamente não conseguem causar nenhum dano significativo. Os golems, imperturbáveis, se posicionam diante da barreira inimiga e começam a analisar suas propriedades. Concluem que se trata de uma barreira fraca de classe F e iniciam a invasão e destruição do feitiço defensivo. Círculos mágicos brilham em seus peitos enquanto se preparam para o ataque, e a barreira defensiva se quebra completamente diante deles. Os membros da organização atacada ficam impressionados, sem acreditar que a barreira tenha sido quebrada com tanta facilidade. Um dos integrantes chama pelo chefe, insistindo que devem recuar, mas o chefe se recusa a abandonar sua base e ordena que reúnam toda a mana restante. No entanto, os golems já estão escalando o edifício da base para rendê-los. Os golems identificam a resistência e anunciam o início da captura, alertando que será doloroso. O chefe da organização, nesse momento, ordena a retirada de todos, mas um dos integrantes adverte que já é tarde demais, pois foram capturados e uma barreira de contenção impede qualquer fuga. Os golems reiteram que iniciarão a captura, enquanto o chefe da organização finalmente se rende. Mensagens do sistema surgem para Ji-han, informando que Jeongsan-dong está agora sob controle. A força que governava a área, a organização Gunsfight, se rendeu, com 78 pessoas registradas como prisioneiras de guerra. Uma mensagem de vitória surge na tela para Ji-han, como se fosse um jogo, enquanto ele, sua mestra e Ji-yoon observam tranquilamente. Ji-yoon expressa sua admiração pelo feito, enquanto a mestra Loli comenta que foi verdadeiramente incrível, mas brinca dizendo que Ji-han apenas fica sentado dando ordens, enquanto os golems fazem todo o trabalho sujo. Ji-han, por sua vez, responde que de qualquer forma dominaram aquela área. A mestra Loli então adverte que ele poderia acabar iniciando uma guerra em grande escala, o que poderia incomodar o nono portão. Ji-han menciona que tem alguns conhecidos entre eles e espera que tudo termine bem, além de estar relativamente próximo do clã Chumbo. Ji-yoon sugere que seria melhor avisar o clã Chumbo
para garantir a segurança. Nesse momento, uma mensagem verde do sistema aparece para Ji-han, vinda de Sun-il, que o chama de desgraçado e pergunta o que ele pensa que está fazendo. Ji-han percebe que nem Shi-yun, nem sua mestra conseguem ver a caixa do sistema que apareceu com a mensagem de Sun-il, indicando que esta é a função de mensagem privada dos jogos. Ele pede licença, dizendo que recebeu uma mensagem privada de Sun-il e precisa falar com ele, explicando que parece que o clã Shunbu já sabe da guerra que ele começou. Shi-kan vai até o exterior de sua casa e inicia um chat de vídeo, onde Sun-il aparece em uma tela. Sun-il questiona por que Ji-han atacou o clã Gunsfight assim de repente, perguntando se ele está louco. Ji-kan responde que acabou de voltar do inferno e pensou em resolver algumas questões na região. Surpreso, Sun-il pergunta o que ele quer dizer com "voltou do inferno". Em seguida, Sun-il anuncia que está indo para a casa de Ji-han imediatamente, desligando o chat. Ji-han fica confuso com o alvoroço causado pela simples menção de sua viagem ao inferno. Logo após, Sun-il chega à casa de Ji-han junto com o restante do grupo. Ele expressa sua preocupação, afirmando que o que Ji-han está fazendo é iniciar uma guerra e que não há como todos saírem ilesos. Pessoas morrerão. Sun-il questiona se Ji-han está pensando que tudo isso é apenas um jogo. Ele adverte que a maioria das organizações em Seul possui algum grau de conexão com o clã Danui, e Ji-han corre o risco de se tornar inimigo deles. Sun-il continua, explicando que a força do abismo reúne poderes mentais e os processa para usá-los como combustível, o que se refere ao poder mental. Esse poder é formado pela mente e pelos pensamentos humanos, e quando acumulado em excesso, cria monstros que, por sua vez, se unem para se tornarem demônios. Ele acrescenta que, embora exista a mana natural, como a luz do sol e da lua, o poder mental se tornou uma fonte de energia mais valiosa para o abismo, especialmente devido ao crescimento populacional. Por essa razão, invadir uma área é um assunto delicado, principalmente em Seul, onde o clã Danui, como parte do Nono Portão, é responsável por gerenciar todo o poder mental da Coreia. Portanto, é improvável que permitam a expansão do poder de Ji-han. Ji-han responde tranquilamente que o que está fazendo é considerado um movimento arriscado, mas afirma que tudo ficará bem e que ele vai descobrir como o clã Danui reagirá após negociar com eles. Seonil questiona o que ele quer dizer com negociar, observando que Ji-han nem sequer sabe como eles verdadeiramente são. Ji-han, tranquilo, menciona que o clã Danui estava tentando fazer amizade com ele da última vez, então uma negociação deve ser possível. Sun-il pergunta qual será o ganho de Ji-han com isso, e ele responde que planeja expandir sua influência e garantir um aumento em sua mana. Ele pondera consigo mesmo que, talvez no nível 500, possa estar forte o bastante para enfrentar Baal. Seonil questiona se Ji-han tem uma boa oferta para negociar, e Ji-han confirma, explicando suas habilidades de criação para Sun-il. Sun-il admite que Ji-han é talentoso. Neste momento, a campainha da casa de Ji-han toca, e ele comenta que chegou no momento certo, pois é hora de ter uma conversa com o Nono Portão. Resumindo, Bora-jin, a agente do clã Danui, agora se acomoda no sofá de Ji-han e comenta que parece que o pequeno jogador fez algo interessante. Ela explica que ainda estão ocupados tentando rastrear o incidente dos monstros da última vez, e que Ji-han se envolver em problemas é um incômodo para eles. Bora-jin chama Ji-han de Senhor Jogador e enfatiza que o vê como um amigo até certo ponto, mas ele não deveria cruzar a linha. Ji-han responde que já esperava que ela tocasse nesse assunto. Então, Bora-jin olha para ele e uma imensa luz toma conta de seu corpo, destruindo até mesmo o sofá, que se desintegra completamente. Raios emanam ao redor dessa energia roxa, mostrando que Ji-han é capaz de conter o poder dela. Bora-jin admite que é impressionante, e Ji-han concorda, afirmando que este é o território dele. Ela ri, dizendo que lidar com feiticeiros é realmente complicado, mas afirma que ele não pode mexer com o clã Danui apenas com isso. No entanto, uma aura de energia roxa emana do corpo dela, suprimindo a habilidade de controle de Ji-han. Com um olhar sério, Ji-han comenta que talvez ela tenha subestimado seus poderes. Ele ativa uma distorção especial seguida de uma restrição de mana, fazendo com que o corpo de Bora-jin
se fragmente, como se cada pedaço estivesse em uma dimensão diferente. Ela admite que ele é muito habilidoso, comparando-o aos 10 grandes clãs da Coreia. Ji-han corrige, mencionando que aparentemente um deles entrou em colapso, referindo-se à companhia. Surpresa, Bora-Jin pergunta quem disse isso a ele, afirmando que a companhia continua existindo. Ela o adverte para não se vangloriar tanto, o chamando de moleque. Enquanto sua mão toma uma coloração verde e escamosa ao proferir tais palavras. Sua mão se transforma, adquirindo a aparência de um lagarto, com a palma virada para cima. Uma boca aparece em sua palma, cheia de dentes pontiagudos, de onde Bora-Jin retira uma espada. Com um simples movimento da espada, ela quebra o feitiço espacial de Ji-han, que mantinha seu corpo fragmentado. Ji-han admite que aquilo foi realmente incrível, uma espada capaz de cortar o próprio espaço. No entanto, no momento seguinte, seu corpo se divide novamente como se fosse um quebra-cabeça, enquanto ele comenta que não estava dando o seu máximo anteriormente. Bora-Jin encara Ji-han com um olhar mais sério, mas ele desfaz o feitiço, fazendo-a voltar ao normal. Sua mão também retorna à forma original, enquanto ela mexe nos cabelos e chama Ji-han de moleque, admitindo que aquilo foi bastante impressionante. Sua língua contorna os lábios por fora, enquanto ela comenta que Ji-han parece delicioso, deixando-o suando frio ao perguntar o que ela quis dizer. Bora-Jin rapidamente coloca a mão na boca, assumindo uma expressão mais amigável enquanto ri, explicando que apenas quis dizer que sente vontade de lutar quando encontra alguém forte. Ela ressalta que, no entanto, veio ali a negócios e deve se conter. Bora-Jin segue explicando que seu clã cuida da Coreia, mas nem eles são perfeitos em tudo. O mundo do abismo é vasto, com diversas espécies além dos humanos, o que gera lacunas na vigilância. Ji-han concorda, mencionando que é por isso que ainda não conseguiram resolver o incidente com os monstros. Bora-Jin confirma que de fato estão enfrentando dificuldades devido à investida do Geomodo. A presença do Lorde Shang-Cheon, perto do Vidoeiro Divino, sugere que o Geomodo pode estar envolvido no incidente dos monstros. Esse desdobramento levou ao início de um conflito armado. Com o foco desviado para lidar com o Geomodo, os recursos do clã Danui estão sobrecarregados, o que os impede de lidar efetivamente com os monstros que surgiram. Ji-han compreende eles estão sem recursos, pois estão ocupados enfrentando diretamente o Geomodo. Bora-Jin, então, oferece a Ji-han uma lista de organizações que certamente apoiam o clã Danui, permitindo que ele tome medidas contra aquelas que não estão na lista. Ela explica que, em troca desse privilégio, o clã Danui receberá 50% da mana produzida na área que ele assumir. Essa é uma taxa padrão, mesmo para as organizações que não apoiam o clã. Ji-han reconhece que, ao dominar o território dessas organizações, ele automaticamente aceitará essas condições. Ele concorda com o acordo, percebendo que não tem muita escolha no momento. Bora-Jin então apresenta um contrato mágico, uma folha preta com círculos mágicos vermelhos, solicitando que ele derrame uma gota de sangue ali. Ji-han segue as instruções, e o contrato se inflama em chamas após o derramamento de sangue, desaparecendo em um fogo ardente. Uma mensagem do sistema confirma que ele assinou um contrato com o clã Danui. Bora-Jin se ergue, afirmando que a responsabilidade agora é dele. Adverte que ele testemunhará coisas indesejáveis, despede-se e parte. Com a saída de Bora-Jin, Sun-il chama Ji-han de palhaço, alertando-o sobre os perigos iminentes. A mestra Loli tranquiliza, argumentando que a busca por força é crucial para a sobrevivência no abismo. Sun-il, referindo-se a ela como Senhorita Lolikiano, expressa preocupação com a rapidez dos acontecimentos, apesar da aprovação do clã Danui. Shi-yun defende Ji-han, destacando sua singularidade e sua crescente fama entre os habitantes do abismo. Seonil indaga sobre os planos de Ji-han. Este responde que realizará pesquisas preliminares para identificar as organizações a serem eliminadas. Noutra cena, na Cheonjidang, a vidente questiona seus intentos, alertando-o sobre a periculosidade de suas ações. Adverte que, embora o clã Danui tenha concedido permissão, outras facções discordam e podem provocar uma guerra. Ademais, alerta para possíveis conflitos com o mago irregular. Ji-han indaga se ela refere-se ao Devorador de Existências.
Ji-han menciona a presença de pessoas perigosas na Coreia, como o Harren King, comparado a uma verdadeira bomba nuclear. Expressa o desejo de encontrar-se com ele para esclarecer por que o protegeu anteriormente. A vidente desaconselha tal encontro, entregando uma orbe da memória contendo as informações desejadas. Ji-han a consome, agradecendo. Ela revela que reuniu dados sobre diversas organizações brutais na orbe, esperando que ele as utilize de forma sábia. Em outra cena, Fan-hui, de cabelos azuis, digita em seu computador, expressando pesar pelo ocorrido. O seguidor da escuridão insulta o jogador, enquanto o procurador da verdade assegura um futuro promissor para ele. O seguidor da escuridão reprova o otimismo do procurador, chamando-o de tolo, e questiona sua lealdade ao jogador. Fan-hui apazigua a discussão. Um novo membro do chat, Regeneração, irrompe com risadas, provocando a discussão. Lord Changcheon, também presente no chat, manifesta seu descontentamento com o jogador, questionando sua audácia em atravessar seu caminho. Fan-hui suspira antes de voltar a digitar, mencionando que o clã da Nui está investigando o caso minuciosamente. O seguidor da escuridão afirma que não deixou evidências para trás. Lord Changcheon assegura que também está exercendo pressão sobre o clã da Nui e que eles não serão um obstáculo. Regeneração comenta que todos estão envolvidos em algo e expressa o desejo de participar também. O procurador da verdade afirma que ele pode ajudar de fato. Fan-hui pergunta se há algo em que possa ajudar. Regeneração questiona se ele está falando sério sobre sua capacidade de ajudar, afirmando que agirá. Fan-hui o aconselha a não ser descoberto e oferece sua assistência se necessário. Regeneração decide agir sozinho. Fan-hui sorri amplamente diante da tela do computador, refletindo sobre como a falha no plano para obter o vidoeiro divino poderia ser uma oportunidade para entretenimento. Enquanto isso, Ji-han pondera sobre a organização mais poderosa em sua vizinhança, o Culto das Máscaras, que está sob seu controle, tornando-o, de fato, o mais forte. Ele já lidou com o grupo Guns Fight anteriormente, excluindo organizações ligadas ao clã da Nui e aquelas que não são consideradas malignas, restando-lhe 4 opções: Black Hawk, Valhalla, Demonization e Mãos do Espírito. Sentado no sofá, Sun-il questiona o paradeiro da senhorita Loliqueano. Ji-han responde que ela tinha outros afazeres. Sun-il pergunta se ela prometeu ajudá-lo na guerra que está prestes a iniciar, e Ji-han confirma. Sun-il diz que de fato a bruxa do massacre não deve ser subestimada. Seon-il questiona qual será o próximo passo, considerando que as 4 organizações estão interligadas a outras. Ji-han pergunta se ele se refere aos 10 grandes clãs. Sun-il sugere que elas podem ter conexões. Ele aponta que atualmente apenas 2 pessoas são capazes de menosprezar os outros. Ji-han concorda, identificando o Mago Irregular e o Harren King. Sun-il concorda com a avaliação. Ji-han menciona o desejo de visitar o Harren King, mas foi advertido sobre a periculosidade dessa ação. Ele é visto como extremamente perigoso, praticamente o ápice dos monstros. Há uma breve ponderação sobre se o Harren King está no mesmo nível que Baal, com Sun-il sugerindo que ele pode ser ainda mais forte. Ji-han questiona como alguém mais forte que Baal ainda pode ser considerado humano. Shi-yun interrompe a discussão, instando-os a concentrar-se em um plano de ataque. Ji-han concorda, mas expressa confiança tranquila, afirmando que ele é muito mais poderoso do que essas organizações, sugerindo que um plano pode não ser necessário. Shi-yun informa que a Demonization é especializada em habilidades demoníacas, invocando demônios de classe inferior com facilidade, além de ter o líder da organização pactuado com um demônio de classe superior. Ji-han acrescenta que, segundo as informações da Cheonjidang, eles praticam sacrifícios humanos, oferecendo pessoas como tributo aos demônios. Ela continua explicando que a Valhalla é composta por indivíduos versados em habilidades do norte europeu, especializados em combates de curta distância. Já a Hands of the Spirit é formada por necromantes, enquanto a Black Rock é composta por alquimistas. Ji-han menciona que já derrotou a Black Rock no passado. Shi-yun adverte que isso não significa que devam subestimá-los, pois as 4 organizações combinadas equivalem à força de pelo menos 800 pessoas habilidosas. Sun-il
questiona se Ji-han vai pedir ajuda ao culto das máscaras. Ji-han responde que poderia, mas na verdade não precisa. Ele considera se há alguma outra maneira de obter apoio. Ji-han revela que possui várias forças à sua disposição. Shi-yun presume que ele esteja se referindo aos golems, já que ele possui muitos deles, questionando se talvez cheguem a algumas centenas. Ji-han sorri, revelando que tem um pouco mais do que isso. 3.201 para ser exato. Ele corrige dizendo que acabou de aumentar para 3.202. Além disso, Ji-han informa que esses golems estão no nível 120. Sun-il sugere que comecem a discutir como lidar com esses clãs. Shi-yun questiona a necessidade disso, visto que Ji-han é claramente mais forte que eles. Ji-han responde que a única questão a discutir é o que pretende fazer depois de vencê-los, já que não deseja causar mortes e precisa planejar o que fazer após capturá-los. Seonil menciona que, tradicionalmente, eles seriam transformados em escravos com algum tipo de feitiço de subordinação. Se forem uma organização humanitária, seriam presos em uma prisão, alimentados e usados como fonte de mana. Ji-han expressa que isso parece assustador. Sun-il responde que não existem regras no abismo, onde pessoas morrem todos os dias. Ele destaca que a Coreia não está tão ruim em comparação com outros lugares, já que o clã Danui e até mesmo o Harem King mantêm as pessoas seguras. Aqueles que têm uma relação ruim com o Harem King estão praticamente fadados à morte. Ele lembra que cerca de 10 anos atrás havia tensões entre a Coreia e países estrangeiros, mas então o Harem King apareceu, eliminando todos aqueles de quem ele não gostava, resultando na aniquilação de centenas de organizações e na morte de milhares. Todo o espaço ilusório da Coreia poderia ter sido destruído. Shi-yun interrompe novamente, insistindo que eles precisam manter o foco. Ji-han então toma uma decisão, afirmando que depois de capturá-los, fará com que trabalhem. Ele conjurará um feitiço de subordinação e os forçará a trabalhar, confinando-os em um espaço ilusório de tempo distorcido e extraindo sua mana, já que esses indivíduos são assassinos e ele não pode ser indulgente com eles. Sun-il pergunta qual será o primeiro alvo, e Ji-han responde que atacará todos os 4 de uma vez. Essa declaração deixa tanto Sun-il quanto Shi-yun chocados e surpresos. O ataque às 4 organizações é decidido, e uma mensagem do sistema informa que o modo de estratégia está sendo iniciado. Em outra cena, flutuando pelos céus da cidade, estão os 4 indivíduos, os supostos líderes das organizações que Ji-han pretende atacar. Um deles, o Viking, comenta que, como esperado, o jogador é apenas uma criança. Os indivíduos são Hak-do-Kim, o Careca, alquimista da Black Rock, Mithail Park, o primeiro Viking de Valhalla, Seong-il-cho, o esqueleto, chefe da Hands of the Spirit, e Min Yeon-lee, a sangue azul da Demonization. O esqueleto adverte que não devem subestimá-lo, lembrando-os de que a bruxa do massacre está do lado do jogador, além do fato de que os golems que ele está vendendo são bastante poderosos. Min Yeon-lee instiga-os a começarem, perguntando o que estão esperando. O Careca confirma que então, conforme planejado, ele começará. Ele conjura sua magia e uma luz irradia de seu corpo, enquanto um tremor enorme sacode o espaço ilusório da cidade. O solo, as casas, os prédios, tudo começa a se quebrar, e esse material se une para formar um imenso e colossal golem. O Careca exulta, apresentando o verdadeiro poder da Black Rock. Ele declara que, com a presença da bruxa do massacre e do jogador, finalmente terá sua vingança. Na casa de Ji-han, o grupo sente o enorme tremor que toma conta da cidade. Ji-han ativa a visão remota, informando ao grupo que o inimigo tomou a frente e atacou primeiro. Sun-il questiona do que ele está falando, e Ji-han mostra em uma janela do sistema o que está acontecendo. Shi-yun pergunta qual o tamanho daquela coisa. Ji-han responde que, de acordo com sua medição, talvez tenha cerca de 400 metros. Shi-yun expressa perplexidade, questionando como isso é possível, já que seria necessário uma quantidade imensa de mana para controlar algo dessa magnitude, considerando um desperdício. Sun-il concorda, sugerindo que eles podem ter um método especial para manter algo desse tamanho sem gastar tanta mana. Ji-han afirma que o jogo começou,
e que logo descobrirão, posicionando suas tropas de ataque para avançar. O careca grita orgulhoso de sua obra-prima, o grande guerreiro terracota, proclamando que até mesmo os 10 grandes clãs se ajoelhariam diante de seu poder, determinado a acabar com o jogador. O viking adverte o careca para não se empolgar demais, lembrando que ele não fez isso sozinho. O careca insiste que sua alquimia foi fundamental para a criação daquilo. Minion discorda, destacando que é um exagero dizer que tudo foi feito pelo careca. O esqueleto ressalta que sem o coração demoníaco da Demonization, o cristal espiritual e a bênção da antiga Valhalla, o golem não funcionaria. O careca concorda, olhando para baixo enquanto menciona que as tropas de ataque inimigas estão se aproximando. Ele observa o golem de Ji-Han ao longe e o menospreza, comentando que tem apenas 4 metros, não passando de uma insignificante formiga. No entanto, não é apenas um, mas milhares de golems começam a aparecer. O esqueleto compara a cena a um bando de formigas. Minion comenta que até mesmo o leilão do abismo está tentando obter as habilidades de fabricação do jogador. O viking decide seguir com o plano de atacar a linha de frente, erguendo seu machado e emanando sua energia. Ele ordena ao careca controlar o golem e destruir a base dos inimigos, referindo-se ao esqueleto como cadáver, e a Minion como garota demônio, pedindo-lhes que ofereçam suporte. Ele grita que é hora de lutar, proclamando Valhalla. Dos ombros do golem emergem vários vikings, conjurados pelo líder, enquanto ele monta um leão e salta do golem, seguido pelos outros vikings. Os golems de Ji-Han anunciam que o lugar agora está sob controle do jogador, oferecendo rendição sem danos, mas alertando sobre a dor caso resistam. Os vikings chegam até as tropas de Ji-Han para um ataque direto. Com seu machado brilhando em chamas, ele corta parte dos braços do golem, passando por cima dele em seu leão. Em seguida, ele arremessa o machado, atingindo a cabeça do golem e destruindo-o. O líder viking grita que a cabeça é o núcleo, instruindo seus companheiros a atacarem a cabeça. No entanto, o corpo do golem derrotado é absorvido por outro, tornando-se ainda maior. O golem continua proferindo ameaças sobre a captura dolorosa e conjura uma magia de raios, desencadeando uma chuva de raios no solo. O líder viking se defende, questionando como simples golems podem ser tão fortes. Ele observa seus companheiros sendo capturados, engolidos pelo corpo dos golems. Ele ordena uma retirada, decidindo se juntar novamente ao grande guerreiro terracota. Assim, o líder viking e os companheiros não capturados se reúnem ao imenso golem do careca. Observando tudo à distância, Ji-Han se pergunta por que esses indivíduos agem como se fossem extremamente poderosos e depois fogem. Ji-Han utiliza seu olhar divino à distância para examinar as informações do golem gigante, exibindo uma janela com detalhes para Sun-Il e Shi-Yun. Sun-Il comenta que essa habilidade de Ji-Han mostra até as fraquezas do inimigo, parecendo injusto. Shi-Yun observa que, de qualquer forma, ele possui 3 fraquezas: o coração demoníaco, o cristal espiritual ou Hak-Du-Kim. Eles precisam eliminar as fontes de poder ou quem controla o golem. Ji-Han pergunta quem é Hak-Du-Kim, e Sun-Il explica que é o chefe da BlackRock. Ji-Han reflete sobre o que fazer, até que um sorriso surge em seu rosto. Ele sugere que, se eles usaram a gigantificação, então eles também podem. Sun-Il questiona se isso é possível, e Ji-Han responde que nunca tentou fazer um golem daquele tamanho antes, mas está disposto a tentar. Ele ordena que suas tropas se reúnam. Quando o líder viking retorna para cima do golem gigante, o careca menospreza, dizendo que ele nem era tão grande coisa, só sabia falar. O viking responde que foi uma experiência intensa. O esqueleto observa que apenas as melhores organizações entre os 10 grandes clãs da Coreia são capazes de criar golems do nível daqueles do jogador. O viking comenta que isso não importa, pois o trabalho está feito, deixando o resto com eles agora. O grupo nota uma estranha movimentação, e quando olham, os golems de Ji-Han estão se unindo e ficando maiores. Quando terminam de se unir, forma-se um golem muito maior do que aquele criado pelo careca. O viking questiona se há mesmo alguma maneira de derrotar aquilo, enquanto ao fundo a garota demônio mostra-se chocada. O careca fica furioso, veias aparecem em seus olhos,
e veias pulsantes surgem em sua cabeça careca enquanto ele profere maldições contra o jogador. O careca ordena que o grande guerreiro terracota entre na formação de fortaleza, fazendo o golem unir os braços para cima, formando um círculo, e dispara um imenso raio de energia negra. O raio atinge o golem de Ji-Han, destruindo metade dele. O careca ri alto, orgulhoso do poder de seu guerreiro terracota. Ele pergunta onde o jogador está se escondendo, mas antes que possa saborear sua suposta vitória, o golem de Ji-Han começa a se regenerar. O careca jura derretê-lo até não sobrar nada, e começa a disparar inúmeros raios negros de energia, que atingem o golem de Ji-Han, que continua se regenerando enquanto avança. O careca comenta sobre a imensa quantidade de mana que estão usando, suficiente para matar um deus. Ele declara que vai acabar com aquilo, continuando seus ataques incessantes. No entanto, após inúmeros ataques do raio de energia negra, o golem de Ji-Han se adapta ao ataque, moldando seu corpo para desviar do dano, deixando o careca ainda mais furioso. O esqueleto flutua para fora do guerreiro terracota e avisa aos outros que isso vai doer, referindo-se ao golem de Ji-Han, que se aproxima para desferir um poderoso soco. A colisão entre o soco do golem de Ji-Han e o guerreiro terracota resulta em uma enorme explosão, fazendo todo o espaço ilusório da cidade tremer. O grupo de Ji-Han sente todo esse tremor enquanto observa a batalha remotamente. Após o fim da explosão, eles veem no monitor que tudo ao redor foi dizimado, formando uma enorme cratera. Pequenos fragmentos dos golems de Ji-Han são vistos espalhados pelo chão. Ji-Han comenta que seus golems possuem habilidades de regeneração e evasão de emergência, raramente sendo mortos, e decide avaliar os danos. Ele calcula que perdeu cerca de 1000 golems com esse ataque. Shi-Yun observa que parece que o inimigo ainda não foi completamente derrotado também. Enquanto algo semelhante a um coração dourado flutua no ar, começando a sugar a terra e iniciando o processo de regeneração do guerreiro terracota, Ji-Han observa que suas tropas são mais rápidas e já se regeneraram. Com sua imensa quantidade de golems, eles começam a atacar o guerreiro terracota antes que ele se regenere completamente. Ji-Han ordena que o absorvam completamente, e os golems começam a consumir o guerreiro terracota enquanto os líderes inimigos assistem flutuando no ar. O esqueleto comenta que eles não são páreo para ele, enquanto a garota demônio lamenta que o jogador parece ser um desafio muito maior do que os 10 grandes clãs da Coreia, considerando o imenso dano causado às suas forças. O viking pergunta o que devem fazer, e o esqueleto sugere que talvez seja melhor recuar ou migrar para outra organização, antes de se retirar do campo de batalha. O careca fica pasmo, de boca aberta, sem acreditar que foi completamente derrotado e que seu orgulhoso terracota foi vencido. O viking decide seguir o esqueleto e desaparece, seguido pela garota demônio. Os membros da BlackRock aparecem para levar o careca, que ainda está abatido pela sua obra-prima ter sido dizimada. Jehan recebe mensagens do sistema, informando que ele adquiriu o cristal espiritual do coração do demônio. Se derretido, absorverá apenas mana, mas seu uso requer magia negra. Todos os requisitos foram cumpridos. Assim que usado, será combinado com os núcleos de 1000 golems. Sunil pergunta qual será sua decisão, e Ji-Han pondera sobre a possibilidade de não ser possível separá-los depois da combinação. Shi-Yun comenta que isso pode torná-lo consideravelmente mais forte. Ji-Han decide aprovar a combinação dos núcleos de 1000 golems com o coração do demônio e inicia a fusão. A fusão acontece no campo de batalha, fundindo 1000 golems em um novo e enorme golem com chifres. Sun-Il questiona o que foi aquela fusão, pois esperava algo ainda mais grandioso do que um simples golem chifrudo. Uma mensagem do sistema também informa que Ji-Han subiu de nível. Curioso sobre o paradeiro de seus inimigos, Ji-Han se pergunta onde estão. Shi-Yun responde que provavelmente fugiram, pois obviamente não queriam morrer. Ji-Han conclui que assumiram o controle da área, exceto pelo território do Mago Irregular, do clã Chumbu e do Culto das Máscaras. Ele ocupou tudo, alcançando 70% de toda a área. Agora, Ji-Han planeja começar a jogar uma espécie de Sin City, mostrando seu verdadeiro poder e criando uma defesa universal. Antes disso, ele verifica as informações sobre seu novo golem chifrudo e percebe que é extremamente forte.
Ji-Yun comenta que é uma arma formidável, capaz de enfrentar a maioria das batalhas com um grande número de inimigos. Ela parabeniza Ji-Han, reconhecendo o extraordinário feito que ele alcançou. Após o término da batalha, Ji-Yun se retirou para treinar e Sun-Il também partiu. Agora sozinho, Ji-Han abre o modo de gerenciamento de território e inicia a expansão de sua área, iniciando também a construção. Mensagens do sistema informam que a construção do equipamento de conversão de poder mental está sendo iniciada e será concluída em 28 horas. Os golems se movem pelo espaço ilusório da cidade, começando a construção. Ji-Han decide instalar defesas e barreiras adicionais, além de optar por mais uma fábrica de fabricação de golems. O sistema confirma as seguintes mensagens: iniciando a construção da instalação geradora de barreiras. Iniciando a construção da instalação geradora de barreiras de proteção. Iniciando a construção da instalação de fabricação de golems. A construção da instalação geradora de barreiras será finalizada em 12 horas. A construção da instalação geradora de barreiras de proteção será finalizada em 16 horas. A construção da instalação de fabricação de golems será finalizada em 9 horas. Uma mensagem de aviso informa que uma instalação de armazenamento de mana é necessária. Ji-Han decide construir uma, e com isso, o trabalho de construção está finalizado. Ele julga que fez tudo o que precisava, e observa suas forças continuarem a crescer sem que ele precise fazer nada. Agora, além disso, ele tem sob seu comando o Golem Chifrudo, uma arma de destruição absoluta capaz de varrer organizações inteiras. Decidindo mudar o nome do Golem Chifrudo, Ji-Han insere o novo nome através de uma mensagem do sistema, que confirma a alteração. Agora ele se chama Bossmon. Com tudo completo por enquanto, Ji-Han pega seu celular e faz um telefonema, indicando que é hora de cumprir um contrato assinado. Ele se dirige a um imenso prédio, o prédio do Leilão do Abismo. Ji-Han fica surpreso ao descobrir que o Leilão do Abismo também opera no mundo real, além de seus negócios no abismo. Durante uma reunião com Ma-Yeon, este expressa surpresa pela prontidão de Ji-Han em cumprir o que foi pedido. Ma-Yeon comenta que Ji-Han parece estar forte o suficiente para estar entre os 1000 celestiais. Ji-Han, no entanto, minimiza essa ideia, destacando a colossal diferença entre os últimos e os primeiros entre os 1000 celestiais. Ma-Yeon explica a hierarquia dos celestiais, mencionando os 100 implacáveis e os 10 divinos, com estes últimos sendo especialmente poderosos, praticamente as cabeças do 9º portão. Ji-Han percebe uma discrepância, pois deveria haver apenas 9 cabeças no 9º portão. Ma-Yeon explica que Da-Jong-Jin, o Harem King, está entre os 10 divinos, embora não faça parte de nenhuma organização oficial do 9º portão. Considerando seu poder, ele é praticamente o mais forte do mundo. Ma-Yeon esclarece que a classificação correta seria um imperador, seguido pelos 9 divinos e então os 100 implacáveis. No entanto, os chefes do 9º portão insistem em serem chamados de 10 divinos, possivelmente por orgulho. Ji-Han mostra determinação ao encerrar a discussão e ir direto aos negócios. Ele estabelece que trabalhará no projeto por apenas 5 horas por dia, mas Ma-Yeon insiste em aumentar para 10 horas. Ji-Han então propõe 6 horas. Ma-Yeon sugere 9, e Ji-Han finalmente faz sua última oferta, 7 horas por dia. Ma-Yeon concorda com essa proposta e pede para que Ji-Han o siga para iniciar o trabalho. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.